Trago um abraço da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, ali em São Paulo, do nosso presidente, o pastor José Wellington Bezerra da Costa, o nosso vice-presidente e presidente da CGADB, pastor José Wellington Bezerra da Costa Júnior. Também trago um abraço do meu pastor setorial ali, para todos os pastores e para essa igreja, pastor Davi Fonseca. Sintam-se abraçados, em nome de Jesus. A nossa proposta aqui é falar sobre vocação no reino de Deus e eu quero, sem muitas delongas, abrir com os irmãos Efésios 4:1 e ler. Nós temos um material que vai ser projetado e esse material também os irmãos receberam num grupo de WhatsApp, também parece que numa lista de transmissão. Então os irmãos têm esse material aí e poderão acompanhar em nome de Jesus. Nós vamos falar sobre vocação no reino de Deus hoje à noite e vamos falar sobre vocação no reino de Deus amanhã também à noite, e permitindo Deus, com a liberdade que o pastor nos dá, nós queremos aqui no domingo falar um pouco sobre a iniciação no ofício e no ministério da pregação. Efésios 4:1 diz assim: rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. Amém. Hoje nós vamos começar falando sobre vocação e a primeira coisa que eu quero iniciar falando com os irmãos é o que é vocação. Nós temos um material aí, pode passar, lá vai ter o ponto chamado o que é vocação. Esse é um e-book que os irmãos receberam e os irmãos podem depois, de forma pormenorizada, explorar esse material. Aqui nós vamos pensar as partes que entendemos um pouco mais importante aqui e relevante. Então, comecemos pela conceituação. E quando a gente fala sobre vocação, é muito importante que comecemos a análise a partir dos idiomas originais bíblicos. O que é vocação a partir do hebraico do Antigo Testamento? O Antigo Testamento traz uma palavra hebraica chamada kará ou quará. E esta palavra é um verbo que está mais próximo de chamar ou de convocar. Esta palavra é vastamente utilizada no Antigo Testamento e ela significa o chamamento divino para uma tarefa específica, também para o relacionamento com Deus e também para um propósito. Então, quará ou kará é uma palavra hebraica que aparece várias vezes no texto do Antigo Testamento e ou ela tem a ver com chamamento de Deus para uma tarefa específica, ou ela tem a ver com um chamamento de Deus para um relacionamento pessoal, ou tem a ver com o chamamento de Deus para que se cumpra um propósito. Por exemplo, é esta palavra que vai aparecer no chamado de Deus a Abraão, em Gênesis 12. É também essa mesma palavra que vai aparecer no chamado de Moisés em Êxodo 3:4. E é essa mesma palavra que vai aparecer no chamado de Isaías, em Isaías 6:8. E a ideia desta palavra é exatamente proclamar
nomear, dizendo que Deus quer que nós cumpramos tarefas específicas, nos relacionemos com Ele de modo pessoal, subjetivo, personalíssimo, e também que nós cumpramos propósitos de Deus na nossa vida. Existe uma outra palavra hebraica para vocação, é a palavra iada. Essa palavra iada, ela significa conhecer, e ela tem um sentido mais profundo no aspecto relacional. Ela tem a ver com uma eleição de Deus para se relacionar e também para dar um encargo, dar uma responsabilidade. Esse texto essa expressão tem a ver com Deus conhecendo. Deus chama aqueles a quem Ele conhece e Deus atribui a quem Ele conhece alguns encargos, algumas responsabilidades, algumas atividades. Essa palavra hebraica, por exemplo, ela vai aparecer em Jeremias 1:5, quando Deus vai falar: antes que te formasse no ventre, eu te conheci, Iada, e antes que saísses da madre, te santifiquei e as nações te dei por profeta. Então, essa palavra ela tem a ver com Deus conhecer e Deus atribuir determinados encargos. Ele diz para Jeremias: eu te conheci desde antes de você nascer, eu te conheci e eu te dei as nações como profeta. Uma outra palavra no hebraico que vai aparecer também algumas vezes é a palavra bashar ou bashar. Essa palavra bashar, ela refere-se a uma escolha e a uma eleição. O contexto que ela traz é o conceito da eleição divina, seja de um indivíduo ou seja de uma nação. Deus, ele vai eleger indivíduos e ele vai eleger o seu povo Israel. Inclusive, Israel é chamado de filho de Deus por eleição. Em Êxodo 19, Deus vai dizer a respeito desse termo bashar. Ele vai falar: olha, todas as nações da terra são minhas, mas eu elegi, eu escolhi Israel como o meu povo peculiar. Só que essa palavra também vai ser aplicada para reis. Quando os reis eram escolhidos por Deus, eram eleitos por Deus para governar, como Deus elegeu, por exemplo, Davi. O povo elege Saul e Deus, é claro que ele confirma depois a eleição do povo, mas a eleição de Deus para a monarquia judaica foi Davi. Muito bem. Agora é interessante que estas palavras, elas vão aparecer em alguns textos emblemáticos do Antigo Testamento. Textos que vão falar sobre esta convocação, sobre esta vocação, sobre este chamamento, sobre Deus atribuindo a homens, a nação de Israel, a sua igreja, encargos. Por exemplo, eu separei aqui os textos do Antigo Testamento que aparecem estas palavras e palavras correlatas que tenham a ver também com chamamento, vocação. Por exemplo, o texto de Gênesis 12, de 1 a 3, no chamado de Abraão para deixar a sua terra, a sua parentela e ir para uma terra que Deus lhe mostraria, com a promessa de se tornar uma grande nação e ser uma bênção para todas as famílias da terra. Aqui está um protótipo do chamado divino. Aqui está um chamamento. Deus chama o Abraão, faz do Abraão um homem abençoado e depois o designa para que ele saia abençoando as nações. E aqui está esse processo de Deus nos vocacionar. Ele nos atrai, transforma a nossa vida
e quando estamos prontos, Deus então nos instrumentaliza, Deus então nos municia, Deus então nos capacita e nos envia para que, uma vez abençoados, possamos também abençoar outros. Uma vez consolados, possamos consolar outros. Outro texto que vai ter a ver com estas palavras e com outras correlatas é o texto de Êxodo 3, de 1 a 10, o chamado de Moisés na sarça ardente para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Aqui a vocação é uma incumbência específica com um propósito redentor. Veja que o Moisés, ele é chamado por Deus para cumprir uma finalidade. Qual é a finalidade? Deus diz: eu ouvi o clamor do meu povo, que está sofrendo 430 anos no Egito, e eu quero te enviar para que você redima o meu povo, para que você liberte o meu povo. Então, aqui tem a ver com um chamado para um propósito específico. Isso tudo tem a ver com esses termos relacionados à vocação. Uma outra passagem bíblica é 1 Samuel, capítulo 3, versículos 4 a 10, no chamado de Samuel por Deus, enquanto ele ainda era criança, e Deus vai o estabelecer como profeta em Israel. Aqui Deus vai chamar o Samuel, e Deus vai chamar o Samuel pelo nome. Deus conhece o nosso nome, Ele conhece o nosso endereço, e quando Ele quer nos usar para promover mudanças, para promover avivamentos, para trazer significação da palavra dEle para um determinado tempo, Deus nos chama e chama-nos pelo nome. Você não precisa ficar desesperado quanto ao momento da sua chamada. Deus vai te chamar de uma forma que você entenderá que Ele está chamando exatamente você. Deus te vocacionará de um modo que você não terá dúvida de que você foi vocacionado por Deus. Também outro texto é Isaías 42:6, quando Deus fala: eu, o Senhor, te chamei, eu te chamei em justiça, e te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios. Aqui está a vocação da nação de Israel, e subsequentemente a vocação do servo do Senhor, que é um Messias. O Messias, ele também é um chamado. Eu te chamei em justiça. Israel, aquela palavra de Isaías é para Israel, mas é também para o Messias. O Messias é o chamado por Deus, é o vocacionado por Deus, é ungido por Deus para cumprir o ministério e a obra da redenção. Jeremias também, 1, de 4 a 10, o chamado de Jeremias para ser profeta às nações, mesmo antes do seu nascimento, enfatizando a soberania divina na escolha e também na capacitação para o ministério. O apóstolo São Paulo, ele é chamado por Deus e vocacionado lá quando ele já é um adulto, mas ao longo da sua carreira e ao longo da sua caminhada, ele foi pensando na sua biografia, e a conclusão que Paulo chegou foi que ele tinha sido chamado desde o ventre da mãe. O Jeremias, quando ele é chamado efetivamente para a obra, ele já é um adulto, ele entra primeiro para o ministério sacerdotal. Jeremias é da tribo de Levi, é filho de sacerdote, e ele começa o ministério sacerdotal por volta de 20 anos. Mas no meio do exercício sacerdotal, ele vai proferir palavras proféticas. E quando ele fica nesta tentativa de compreender a vocação e o chamado dele, Deus fala: eu te chamei desde o ventre. Então, nós vamos vivendo a nossa vida e vamos percebendo, quando Deus vai nos vocacionando e nos chamando, que mesmo que o momento da separação, ou o momento que Deus nos use, seja um momento onde nós já somos adultos, ou tenhamos uma idade mais avançada, nós vamos percebendo, se olharmos com minúcias para as nossas vidas,
que ao longo da nossa história Deus foi costurando a nossa trajetória, de modo que a gente pode também chegar a essa conclusão de que desde o ventre Deus nos escolheu. Aqui não está falando de uma eleição prévia no aspecto soteriológico. Nós somos assembleanos, nós não cremos na eleição incondicional, nós não cremos na eleição de alguns para a salvação e de outros para a condenação. Esse pensamento é um pensamento calvinista, herdado de uma teologia agostiniana, que foi incorporada à Igreja Católica, mas nós, como arminianos e wesleyanos que somos, nós entendemos, à luz das Escrituras Sagradas, que todos nós podemos ser alcançados pela salvação, e a oferta da salvação não é apenas para um grupo restrito, para um grupo específico, mas a oferta da salvação é para todos. Mas quando Deus nos chama lá na frente para o exercício ministerial, nós vamos vendo que ao longo da nossa vida, Deus vai dando sinais. Eu tenho 41 anos de idade hoje, comecei a pregar com 18 anos, mais ou menos 16 para 18 anos, mais ou menos nesse período, e eu hoje paro para refletir e eu vejo que mesmo lá na minha infância, na minha tenra idade, Deus foi dando sinais de que Ele me usaria, né? Eu me lembro que uma vez a minha mãe comprou assim numa banca de jornal muitas revistas em quadrinhos, revistas da Turma da Mônica, do Maurício de Souza, e ela comprou aquelas revistas e trouxe para nós, lá na nossa casa. E ela comprou também uma Bíblia ilustrada, e ela foi dando para os meninos. Lá em casa nós somos em 18 irmãos, Deus levou 3, ficamos em 15 vivos, e a minha mãe foi trazendo essas leituras para nós, nessa situação, nesse momento que eu estou recortando da minha história, e de repente quando ela traz ali, eu me lembro até hoje, que ao invés de eu pegar a história do Cebolinha, do Cascão, a história do Maurício de Souza, né, que ele desenvolve tão bem, eu peguei a Bíblia ilustrada, e hoje eu entendo muito bem que essas são formas de Deus nos conduzir. Às vezes você chega lá na frente, Deus te usa e você diz: por que eu estou sendo usado aqui? Deus já vem costurando a sua história, Deus já vem conduzindo a sua vida. A sua vida não está entregue à própria sorte, o curso da sua vida não está nas mãos meramente dos seus pais, dos seus pares na sociedade, mas a sua vida está nas mãos de Deus. E Deus vai nos conduzindo até que chegue o dia que Ele julgue que nós estejamos prontos para nos usar para coisas maiores, em nome de Jesus. Agora eu queria falar um pouquinho de terminologias gregas que vão aparecer no Novo Testamento, e essas terminologias, elas também nos ajudam na compreensão e no significado de vocação e de chamado. A primeira palavra grega que vai aparecer no Novo Testamento é a palavra klesis, e esta palavra é uma palavra grega que é diretamente traduzida como chamado ou vocacionado, chamado ou vocação. Ela deriva de um verbo grego chamado kaleo, que significa chamar, e em essência klesis denota um convite, uma convocação divina que estabelece um novo status ou propósito para o indivíduo. É um chamado eficaz que capacita o crente para uma nova vida em Cristo e para um serviço no reino de Deus. A palavra para igreja em grego é a palavra eclesia, não é isso? A palavra eclesia. A palavra eclesia, ela é composta de um prefixo ek, que é para fora, e klesis ou klesia, que é chamado. Então, a igreja é a comunidade dos homens e mulheres, jovens, adolescentes, senhores e senhoras que foram chamados por Deus. A igreja é a comunidade dos chamados. Agora, a palavra klesis, sozinha, ela quer dizer esse convite de Deus. A vocação, ela não é uma imposição, ela não é uma obrigação que Deus impõe sobre nós. Deus faz um convite.
E aqueles que desejam, aqueles que se permitem incendiar pelo chamado de Deus, atendem esse chamado e são poderosamente usados para transformar suas realidades, realidades de suas famílias e realidades também das igrejas e dos ambientes em que estão. Outra palavra interessante é a palavra kleitos. Essa palavra kleitos, ela significa chamado ou convidado. Este é um adjetivo frequentemente usado para descrever aqueles que são chamados santos, por exemplo, em Romanos 1:7, ou chamados de Jesus Cristo, conforme Romanos 1:6, enfatizando sempre uma iniciativa divina no processo da vocação. Dificilmente o homem se oferece, dificilmente o homem se torna solícito, dificilmente o homem disponibiliza-se sem antes Deus tomar a dianteira. Deus toma a vanguarda no chamado. Todo mundo que foi chamado porque é Deus quem convida, Deus é quem chama, Deus é quem vocaciona, Deus é quem fala. Ninguém se constrói na vocação sozinho, a partir de si mesmo, a partir de suas emoções, a partir de suas percepções, de suas afeições. Não, senhores, nós somos convidados. Aliás, eu tenho uma coisa comigo, que ministério não é para aqueles que se ofertam, ministério é para aqueles que aguardam pacientemente o chamado de Deus. E aí nós vamos ver como é que esse chamado vai acontecer. A palavra kleitos, ela vai aparecer para designar chamados santos. Paulo fala que a igreja é a comunidade daqueles que podem ser chamados de santos. E também em Romanos 1:6, Paulo diz que são aqueles que são chamados de Jesus Cristo. Nós fomos chamados por Jesus. Não foram os discípulos que saíram recrutando Jesus. Foi Jesus que recrutou os discípulos. O Senhor Jesus disse: ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Nós só estamos aqui porque a mão de Deus nos alcançou. Cada um em suas tarefas, cada um em seus afazeres, e a mão de Deus foi nos alcançando. Mesmo que a gente tenha a plena consciência de que nós desejamos estar aqui, nós só estamos porque o Espírito conduziu o nosso desejo. O Espírito conduziu a nossa vontade e nos levou a responder o chamado de Deus. Então, fique calmo, aguarde um pouco mais. Você vai receber esse chamado de Deus. Esse é um convite de Deus para essa obra. Outra palavra que aparece no grego é a palavra prosklesis. Esse termo, ele é menos comum, mas ele tem a ver com chamado para perto. Ele é um convite para você ficar perto. Eu acho muito interessante essa palavra proclesis, quando ela é usada em alguns momentos de tentativa de aproximação. Vocação é aproximar. Vocação não dá para exercer longe de Deus. Ninguém pode exercer com brilhantismo o ministério, seja da pedagogia cristã, seja da pregação, seja o ofício profético, seja na gestão, seja na direção da igreja. Ninguém pode fazer se não estiver perto do Espírito Santo. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Cristo. E não é possível também estar no exercício vocacional se não estiver perto de pessoas. Nós precisamos estar perto de mentores, perto de homens de Deus que estão na caminhada há mais tempo do que nós, pessoas experientes que vão nos guiando, nos mentorando, nos orientando, nos discipulando, vão nos referendando, e aí, ao estarmos pertos, podemos desenvolver a nossa vocação. Então, eu quero dizer para você, não fique longe. O ministério e a vocação acontece para aqueles que se achegam mais perto. Tem uma frase do pastor José Carlos de Lima que ele diz o seguinte, que quando você está ausente, toda a ausência faz você perder a preferência e faz surgir a concorrência. Pastor José Carlos de Lima, presidente lá da Assembleia de Deus de João Pessoa, na Paraíba, ele fala isso reiteradas vezes,
isso aos seus obreiros, aos jovens, aos aspirantes ao ministério, à vocação, e de fato ele está correto, porque a palavra procleses, ela quer dizer chamar, tem a ver com trazer para perto. E trazer para perto. Jesus, quando ele fala para os discípulos, vem, primeiro ele está dizendo, vem para perto de mim. Aí depois, estando aqui perto de mim, você vai trabalhar. E aí você vai estar perto do Espírito Santo, perto da palavra, e vai estar sempre recrutando pessoas para perto de você, para que essas pessoas sejam encaminhadas e enviadas. Não fique longe. Você às vezes quer ser usado por Deus, tem desejo de trabalhar, tem desejo de fazer alguma coisa, você diz assim, ninguém me chama, talvez você não seja chamado porque você não seja visto. Quem não é visto, não é lembrado. É uma máxima que não deveria funcionar na igreja, porque Deus vê a todos nós, mas nós sabemos muito bem que Deus usa essa pedagogia. Deus quer que a gente esteja no centro. Deus quer que a gente esteja perto, vem para perto. Não fique em casa, não fica longe, não se segregue, não se marginalize, não deixe nenhum tipo de autocomiseração tomar conta do seu coração, dizendo, fulano, ciclano e beltrano tem oportunidade, eu não tenho. Não, senhor, se você estiver perto, não, senhora, se você estiver perto, com certeza, do mesmo jeito que Jesus trouxe para perto dos seus discípulos, a liderança da igreja, no momento certo, vai olhar para você. Então esteja perto, esteja perto. Quando eu comecei a pregar, jovenzinho assim, eu fui para a igreja e eu comecei a me aproximar da liderança da igreja. A liderança da igreja, ela vai vendo as nossas capacidades, as nossas deficiências também, e vai moldando-nos. E eu depois comecei a ir para a igreja com o dedinho no meio da Bíblia, assim, né? E esse é um recado, esse é um símbolo de que você está perto e está preparado. E aí você naturalmente vai sendo usado. No Novo Testamento nós também temos textos que aparecem estas palavras e as palavras correlatas. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículos 28 e 30 diz assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de Deus, a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aqui, a vocação, o chamado, é parte integrante da cadeia soteriológica de Deus. É interessante porque não dá para a gente falar sobre salvação, sobre vocação e chamado, sem falar de salvação. Deus usa pessoas que passaram pela experiência da salvação, pela experiência da conversão, pela experiência do novo nascimento, pela experiência da regeneração, pela experiência da adoção como filhos, pela experiência de ter o nome inscrito no livro da vida. Antes de Deus nos chamar para a sua obra, Deus nos chama para Ele mesmo. Antes de Deus nos usar, Ele quer nos salvar. Por isso, você é jovem, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, talvez você seja uma pessoa que veio para a igreja porque seu pai te trouxe, sua mãe, de repente você foi catequizado, você foi cristianizado, você foi aculturado no ambiente religioso cristão evangélico, mas você nunca decidiu-se por Jesus. Você precisa decidir por Jesus, você precisa aceitar Jesus. Talvez você esteja na igreja já e você quer saber de vocação e quer saber de como chegar no ministério. Eu estava ali agora, pastor Bernardo, e aí encontrei ali o Lucas está lá, é o atendente do hotel que eu estou ali, e eu parei para tomar um café e conversar um pouco com ele, e aí ele falou para mim assim, eu vou nessa igreja de vez em quando. Eu falei, você vai, e esse final de semana você vai conseguir? Ele falou, talvez eu consiga esse final de semana. Eu falei, que legal. Aí ele disse assim, e eu quero saber o seguinte, como é que eu faço para ser pastor? Aí eu perguntei para ele, primeira coisa eu quero saber, você já recebeu Jesus como seu salvador? Ele falou, ainda não, mas eu gosto desse negócio de ser pastor. Eu falei, então você precisa primeiro começar pela salvação. Então, aceitando Jesus, confessando Jesus, e depois a vocação vem com naturalidade. Amém, irmãos? Então é importante que nós lembremos que a vocação e o chamado faz parte do arcabouço soteriológico. 1 Coríntios 1,9 diz, fiel é Deus
pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus, nosso Senhor. Aqui enfatiza a vocação como um chamado à comunhão com Cristo. Eu acho muito interessante, porque às vezes nós somos muito habilidosos na nossa operosidade ministerial, naquilo que nós nos empenhamos ou desejamos fazer, mas nós estamos distantes de Cristo, não tão próximos de Cristo. Jesus falou sobre o perigo disso, que quando ele fala aquilo que está escrito em Mateus 7:22, ele diz: olha, muitos naquele dia dirão: Senhor, eu preguei no teu nome, Senhor, eu batizei pessoas no teu nome, eu falei em línguas. E ele vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não te conheço. Ou seja, pessoas que acabam enfatizando mais a vocação no aspecto da operosidade ministerial e menos da vocação e do chamado à comunhão com Cristo. Paulo diz em 1 Coríntios 1:9, fiel é Deus pelo qual foste chamados. Para quê? Para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Outro texto é o texto de Efésios 4, nós já lemos. Filipenses 3,14, Paulo vai falar um texto muito emblemático. Ele diz: prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E a vocação aqui é apresentada como um chamado para cima, com o objetivo final, que é se parecer com Cristo. É claro que Deus quer nos usar pregando, é claro que Deus quer nos usar curando pessoas, evangelizando. Deus quer nos usar nas nossas atividades profissionais, como engenheiro, advogado, juiz, médico, como indivíduo que trabalha como padeiro, açougueiro, na administração pública, na administração da iniciativa privada. Deus quer nos chamar e nos usar nesse sentido. Mas Paulo fala que ele prosseguia para o alvo e para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Se nós formos estudar isso aqui, o que é essa soberana vocação? Qual é a maior das vocações? Será que a maior das vocações, a soberana vocação, é lotar um estádio, você ser o pregador da noite? Será que a maior vocação é você ganhar um programa no horário nobre na TV, seja fechada ou TV aberta, para que você possa liderar ali um programa de evangelização ou de música gospel? Não é isso. A soberana vocação de Deus é nos tornar parecidos com Cristo Jesus. Quando nós cumprimos a soberana vocação, nós vamos cada vez mais ficando confundidos com Cristo Jesus. E aqui tem a ver com deixar as marcas de Cristo serem impressas em nós. Quem está disposto a deixar Cristo imprimir-se, Cristo construir-se, Cristo edificar-se em si, quem está aberto a isso, cumpre essa soberana vocação. A maior parte dos irmãos nunca pregarão num estádio, nunca cantarão na televisão, nunca conseguirão exercer o ministério, a maior parte, mas há um privilégio para todos. Todos podemos cumprir a soberana vocação, que é sermos parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor. Talvez a gente não pregue em grandes lugares, talvez Deus não nos dê as melhores tribunas desse país, talvez Deus não nos oferte os melhores palcos para nos apresentarmos e performarmos, talvez Deus não nos dê isso, mas Deus dá para cada um a oportunidade de se parecer com Jesus Cristo, o nosso Senhor. E aqui está a soberana vocação de Deus, para a qual nós seguimos e prosseguimos e tentamos atingir, é parecer com Cristo. E também outro texto em grego que aparece essas palavras e outras, segundo Pedro 1:10, que fala: portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto nunca mais tropeçareis. Aqui Pedro, o apóstolo, exorta os cristãos a confirmarem o seu chamado e eleição através de suas obras. E obras aqui tem a ver com o processo de santificação. Deus deseja nos vocacionar para o ministério, Deus deseja nos vocacionar para
atendermos demandas da sociedade, respondermos a problemas da sociedade. Deus deseja iluminar a nossa mente e nos fazer de fato uma voz profética, mas Deus não deseja que isso aconteça sem que antes cumpramos um requisito elementar, que é o requisito da purificação, da santificação. O vocacionado precisa ter um compromisso estreito com a ética, precisa ter um compromisso estreito com a santidade, precisa ter um compromisso estreito com a justiça. Vocacionado de verdade não é aquele que leva multidões ao delírio, mas vocacionado de verdade é aquele que tem uma vida santa, proba, justa, íntegra, reta diante de Deus. Deus nos leve a esse nível de vocação. Aleluia. Deus produza em nós uma santificação ímpar, uma santificação singular, que possamos ser referência. Talvez nós não nos tornemos referência na pregação, talvez não nos tornemos referência na música, talvez não nos tornemos referência na administração, talvez não nos tornemos referência na arquitetura, na engenharia, na capacidade, na engenhosidade, talvez não nos tornemos referência nisso, mas é responsabilidade de cada crente, de cada jovem, de cada adolescente, de cada irmão, de cada irmã, ser uma referência de homem de Deus e de mulher de Deus. Aqui está esse papel extraordinário e um papel que todos nós podemos e devemos cumprir. Não é que nós não vamos errar, jovem, presta atenção aqui. Não é que você não vai falar o que não deve, ir para lugares que você não queria, não significa isso. O padrão de santidade de Deus não significa uma exclusão do mundo. Nós estamos no mundo, mas deve haver em nós um comprometimento com a pureza e com a santidade. Vejam os irmãos que Deus fala para Abraão no capítulo 17 de Gênesis: anda na minha presença e seja perfeito. Isso acontece no capítulo 17, quando é no capítulo 20 o Abraão está mentindo. Aí você diz, bom, rasga a Bíblia, porque Deus falou para o Abraão, anda na minha presença no 17, e o Abraão no 20 está mentindo, então ele não atendeu. O que Deus está querendo não é que ele não tenha pecados, é que ele lute contra esses pecados. Uma coisa é o pecado ser um acidente de percurso, outra coisa é ele fazer parte da nossa vida. Uma coisa é ele acontecer por um descuido, por um vacilo, porque não fomos sóbrios, porque não vigiamos, porque não fomos atentos. Uma coisa é isso, outra coisa é ter aquele compromisso com o pecado. Porque há uma diferença gritante entre Saul e Davi. Qual é a diferença? O Saul peca e o Davi peca, mas o Davi, ele se arrepende, ele se humilha e ele se compromete em não fazer de novo. E o Saul sente um remorso, uma tristeza, mas toma o pecado como parte da sua vida. O Saul não é um modelo, o Davi é um modelo. Se nós fizermos uma análise na biografia de ambos esses personagens, nós vamos ver que talvez o Saul pecou menos que Davi, mas o Davi é um homem segundo o coração de Deus. E por quê? Porque o Davi tem um coração quebrantado, uma alma arrependida, uma alma humilhada, um desejo por servir a Deus com integridade e com justiça. O Charles Haddon Spurgeon, ele diz que o crente, ele se divide entre aqueles que não se ofendem com o pecado e se tornaram acostumados com o pecado, e aqueles que quando pecam recebem um gláudio. Spurgeon usa a expressão gláudio. Gláudio é uma pequena faca assim que nos rins. Aí Spurgeon diz, aquele que peca, mas que não tem compromisso com o pecado, quando ele peca ele sente como se fosse uma espetada nos rins, e ele se contorce, e ele se humilha, e ele chora. E aí Deus fala para ele, fique em paz, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Agora eu queria falar um pouquinho sobre as palavras de origem em latim que tem a ver com vocação. A palavra vocação, ela vai derivar da expressão em latim vocatio, que significa o ato de chamar,
significa chamado, significa convocação. Esta, por sua vez, provém de um verbo latim chamado vocare, que significa chamar, invocar, conclamar, uma voz que vem de dentro. O latim, influenciado pela Septuaginta grega e pelos textos do Novo Testamento, incorporou e expandiu o sentido teológico do termo, tornando fundamental esse pensamento da vocação para a igreja ocidental. Então, o que é a vocação? A vocação é um chamado que vem de dentro, é uma voz que clama no nosso interior. Eu faço uma distinção entre chamado e vocação da seguinte forma: chamados todos somos chamados para crer e para servir. Agora cada um vai receber uma voz, uma conclamação, um convite. Cada um vai receber um comissionamento no seu interior. Por exemplo, se você entra na igreja e você me ouve falando aqui, e você sente desejo de vir falar também, e você gostaria de falar, gostaria de receber uma oportunidade, gostaria de vir aqui na frente, você nem sabe como você vai lidar diante do povo, se as suas pernas vão tremer, se as suas mãos vão tremer, se você vai suar frio, mas você quer falar. E isso que significa que o que clama dentro de você é esse ministério da elocução, da fala, do discurso, da dialética, desta narrativa cristã. Agora, talvez você entre na igreja e você não observe o púlpito para aqueles que falam. Você olha para a igreja e começa a ver que tem uma luz apagada, tem uma porta que não está fechando direito, então a sua vocação é essa. E você diz assim: eu não quero saber do púlpito, eu quero saber de trocar aquela lâmpada ali. A sua vocação é essa, porque a vocação é aquilo que clama dentro de nós. Talvez você entre e você olhe para os músicos e diz assim: eu quero tocar, eu também gostaria de cantar. Então a sua vocação é essa. A vocação é diferente do chamado nesse sentido, porque o chamado ele é generalista, ele é para tudo, de fora para dentro. Agora a vocação não é uma voz que clama no nosso interior. É um chamamento interno, é quando Deus fala dentro de nós para que Ele deseja nos usar poderosamente. Quando a gente pensa na vocação, no chamado, em toda essa temática, nós devemos fazer uma digressão histórica, analisando como é que foi o desenvolvimento disso ao longo da história da igreja. E eu separei aqui algumas posições ao longo do desenvolvimento histórico da igreja. Por exemplo, na era dos pais da igreja, século II ali até o século VI, VII, nós temos o Agostinho de Hipona, e para o Agostinho, a vocação, primeiramente, ela é um chamado à salvação, e é um chamado à comunhão com Deus. Em suas confissões, ele descreve a sua própria jornada de busca e o chamado irresistível de Deus à fé. A graça divina é o motor da vocação, capacitando o indivíduo a responder ao chamado. Embora o ministério clerical fosse reconhecido, a ênfase maior era o chamado universal à santidade e ao amor de Deus. Então, o Agostinho de Hipona é um dos pais da igreja, e ele vai falar que Deus, ele quer nos chamar e quer nos vocacionar. E para quê primeiro? Antes de nos chamar e nos vocacionar para aquilo que é clerical, aquilo que tem a ver com pertencer ao clero, Deus quer nos chamar, segundo Agostinho, para a salvação e para a comunhão com Deus. No período da era medieval, a igreja ali do século VI, VII até o século XV, nós temos vários doutrinadores, mas o pensamento de São Tomás de Aquino, exposto na sua Suma Teológica, vai trazer para nós uma ideia da vocação. Ele diz o seguinte: São Tomás de Aquino, integrando a filosofia aristotélica, a teologia cristã, ele via a vocação como o cumprimento do propósito para o qual Deus criou o indivíduo. Ele fazia uma distinção clara entre a vocação religiosa, monástica, o celibatismo, o serviço clerical, considerando a superior e mais meritória,
e ele falava de uma vocação secular, que é para o trabalho, a vida, a família, né? E aí, embora legítima, essa segunda vocação era vista como de menor valor. Então, o Tomás de Aquino, ele fazia ele criou um binômio, vida secular e vida religiosa. E esse binômio está presente até hoje. Eu não concordo com ele. Ao longo do tempo aqui, eu vou desconstruindo isso, porque a nossa vida, ela é única. O homem, ele é um ser holístico, ou seja, ele é um ser integral. Então não dá para eu ser pastor enquanto estou aqui no púlpito e não ser pastor ou não ser um cristão enquanto estou exercendo a minha profissão de advogado. Não dá. Eu não posso fazer esta separação. Eu sou pastor em qualquer lugar. Eu sou cristão em qualquer lugar. Tem uma frase que diz assim, religião, negócios à parte. Essa é uma ideia que não tem a ver muito com a nossa fé, porque você não pode fazer uma dicotomia entre o que você é dentro da igreja, na esfera e na ambientação religiosa, e o que você é na sua vida cotidiana. Você é o mesmo sujeito, e você precisa viver, seja aqui ou acolá, seja agora ou alhures, você precisa viver de uma forma a glorificar a Deus. Paulo, ele resiste um dia o Pedro, quando o Pedro teve ali um comportamento bipolar, porque o Pedro, enquanto não tinham judeus no ambiente, Paulo fala isso em Gálatas, o Pedro, ele se comportava bem com todos os irmãos gentios. Quando os judeus chegaram, Pedro, com medo de ser censurado pelos irmãos judeus, Pedro começou a desfazer-se dos irmãos gentios e se aproximar dos irmãos judeus. Pedro teve uma bipolaridade, e Paulo fala, eu resisti Pedro na cara. Bom, o Paulo não estava muito bem da cabeça quando falou isso. Por quê? Porque se ele conhecesse o Pedro lá do Getsemane, que arrancou a orelha do Malco só porque se apresentou, ele não colocava o dedo na cara de Paulo, não. Paulo não colocava o dedo na cara de Pedro, não. Porque se fosse aquele Pedro lá, né? Mas o Pedro agora estava transformado pelo poder do Evangelho. E Pedro foi resistido por Paulo, e Pedro baixa a sua cabeça. Inclusive na sua carta, Pedro vai falar o seguinte: irmãos, respeitem o irmão Paulo, leiam o irmão Paulo. Ele fala coisas difíceis de entender, alguns até usando de forma fraudulenta as suas palavras, distorcem as suas palavras, mas o que ele fala é algo de Deus, ele é um homem de Deus. Pedro, com humildade, reconhece que ele deveria ter um comportamento uníssono, ele deveria ter um comportamento unânime, ele deveria ter o mesmo comportamento no meio dos judeus e no meio dos gentios, ele deveria ter o mesmo comportamento na igreja e fora da igreja. Mas, como nós estamos fazendo essa descrição histórica, São Tomás de Aquino, um dos grandes pré-reformadores, no período da igreja medieval, ele fala sobre essa dicotomia. Uma coisa é a vocação clerical para a igreja, vocação para ser pastor, para ser pregador, para ser cantor, para trabalhar na igreja. Outra coisa é a vocação para o trabalho. Ele dizia, essa vocação para o trabalho é menos importante do que essa vocação primária aqui, né? E ele faz uma distinção, ele cria um binômio de vida religiosa e vida secular, e isso não deve prevalecer. Você não deve fazer uma distinção. Quando você está fazendo prova e você olha para o lado assim, com aquele desejo de cobiça, aquela cobiça assim de colar, ver qual foi a marcação que o colega do lado fez, você tem que ter a mesma censura do espírito que você tem dentro da igreja, quando você se reveste aqui de todo um invólucro religioso para adorar a Deus num ambiente de sagralidade. Aquele ambiente é tão sagrado quanto esse daqui, aquele ambiente é tão santo quanto esse. O comportamento lá deve ser um comportamento tão digno de cristão quanto aqui também. Não façam esse binômio em nome de Jesus, não obstante ao fato de São Tomás de Aquino ter feito. No período dos pré-reformadores, século XIV ao século XVI, nós vamos ter o inglês John Wycliffe e o alemão John Huss,
embora não tenham desenvolvido uma teologia da vocação tão sistemática quanto aos reformadores, as ênfases desses dois servos judeus na autoridade da Escritura e na importância da piedade individual prepararam um terreno. Eles questionaram a igreja, a hierarquia eclesiástica e a primazia do clero, indiretamente abrindo espaço para a valorização de um chamado mais abrangente para todos os crentes. Então, eles vão trabalhar, eles vão questionar essa ideia do chamado meramente clerical, mas trazendo um chamado geral para os crentes. E essa fala deles, porque como que era no período da Idade Média, que só o clero era chamado, e que se alguém quisesse ouvir a voz de Deus, ouvir a voz de Cristo, deveria vir ao clero, né? E o que o John Hus e o John Wycliffe fazem? Cada um no seu tempo e cada um no seu ambiente. O John Wycliffe na Inglaterra e o John Hus lá na Alemanha. Eles falam o seguinte: olha, a igreja tem a sua autoridade, a igreja que eu digo o clero católico, a igreja católica apostólica romana, tem a sua autoridade, tudo bem, mas não significa que para ouvirmos Jesus a gente precisa ir a eles, porque cada um pode exercer o sacerdócio universal do crente. Todos nós somos sacerdotes reais, nação eleita, povo escolhido e geração santa para a glória do Senhor. E esse tema faz com que haja uma abertura para que os reformadores venham e trabalhem o tema e a teologia a teologia do sacerdócio universal de cada crente. Por exemplo, você precisa expulsar um demônio. Vamos supor que caiu lá, uma pessoa endemoniada caiu lá na sua sala, na universidade. Você está lá na universidade, caiu uma pessoa endemoniada lá. Aí você é chamado, você é crente, o pessoal identifica você como evangélico, você fica fazendo store e as pessoas sabem que você é da igreja, então eles olham para você e dizem: vem aqui, por quê? Vem aqui porque caiu uma pessoa endemoniada aqui, ela está falando estranho, está não sei o quê, você pode expulsar? A gente vê lá na televisão as pessoas expulsando, os evangélicos, você pode expulsar? Aí você olha e diz, calma, eu tenho que chamar meu pastor. Liga para o pastor. Mas o pastor está trabalhando, o pastor está atendendo a obra, o pastor está visitando, o pastor está fazendo outras coisas. Ele diz: eu não consigo ir aí na sua universidade agora. Aí você diz: e o que eu faço, pastor? Aí o pastor vai falar o quê? Coloca a mão aí, meu amigo, e expulsa esse demônio. Aí você: mas eu tenho autoridade para expulsar esse demônio? Eu não sou pastor. Se eu pegar a minha carteirinha da CJDB aqui e meter na cabeça do Satanás, vai, sai, Satanás. Não adianta, não é isso que vai expulsar. Você tem autoridade, porque o sacerdócio universal de Cristo está em todos. Você pode com autoridade levantar a tua mão e falar: olha, eu não sou pastor não, mas eu conheço e eu creio no nome de Jesus Cristo. E no nome de Jesus Cristo, diante do qual se dobram os joelhos dos céus, da terra e debaixo da terra, eu te expulso em nome de Jesus. Aí o indivíduo vai ser liberto. Então, aqui está um chamado maior, um chamado geral. Não é só para um grupo, todos nós somos chamados para o exercício do sacerdócio universal. Por exemplo, digamos que uma pessoa está doente. Não estou falando aqui da unção, porque a unção é uma atividade restritiva do presbítero. A Bíblia fala: está entre vós alguém doente, chame quem? O presbítero, e ele ungirá o doente. Não estou falando dessa atividade restritiva do presbítero, mas você está lá e, por exemplo, tem uma pessoa doente ali. Você vai trazer o nome dela para cá, para orar. Você vai, por exemplo, pedir para o pastor, a liderança da igreja, enviar alguém para uma hora orar por essa pessoa. Mas independente de todas estas atividades, você pode estender a mão sobre esse doente e dizer: eu ministro sobre você a cura, eu expulso essa doença, não no meu nome, não no nome da igreja, não no nome das nossas estruturas humanas, mas eu expulso em nome de Jesus Cristo, o Senhor que cura o doente. Eu expulso essa enfermidade. Você pode fazer isso e Deus vai te usar. As suas mãos têm essa autoridade.
a sua vida está revestida desta autoridade também. Muito bem. Para os reformadores, Martinho Lutero, ele vai falar de uma revolução no conceito da vocação, com a sua doutrina do sacerdócio universal dos crentes. O Lutero, ele argumenta que toda ocupação lícita, seja no lar, na agricultura, na política ou qualquer ofício, pode ser exercida como um serviço a Deus e ao próximo, desde que realizada com fé e para a glória de Deus. Não havia distinção. O Lutero, ele quebra o pensamento de Tomás de Aquino, o pensamento de Aquino. Ele diz que não havia distinção entre o sagrado, clerical, e o secular. O chamado de Deus é para uma vida toda, em todas as esferas da vida. Então, ele fala, olha, você é sacerdote de Cristo quando você está lá trabalhando. Vamos supor que você é um atendente de caixa, você está lá dando troco, atendendo, você é um sacerdote de Cristo. Vamos dizer que você esteja lá no escritório, trabalhando, digitando, preparando alguma coisa, você é um sacerdote de Cristo. Então Lutero diz, não importa onde você esteja, você pode exercer uma vocação, desde que seja com fé e desde que seja para a glória de Deus, né? Muito bem, o João Calvino, um outro reformador, ele vai reforçar a visão de Lutero, enfatizando que Deus chama cada pessoa a uma vocação. Ele vai dizer, Deus tem essa vocação geral, que é essa vocação para todos exercerem um sacerdócio, mas Deus tem uma coisa que ele vai usar duas palavras em latim para dizer, particularis vocatio. Ele vai falar, Deus tem uma vocação particular, que se manifesta na vida diária e também se manifesta no trabalho. Quando você está trabalhando, Deus está te vocacionando, Deus está te usando, Deus está trabalhando através de você para abençoar pessoas, mudar realidades. Muito bem, na época dos avivalistas, o John Wesley, pai do metodismo, fundador do metodismo, pai dos avivamentos, ele enfatiza a vocação como um chamado. É muito interessante o Wesley, ele fala que vocação é santidade pessoal e um serviço social. Ele diz, você é vocacionado quando você tem um comprometimento com a pureza, tem um comprometimento com a santidade e tem um comprometimento também com a sociedade, com a coletividade. Você manifesta a sua vocação não para você. A sua vocação não é uma coisa que atende à sua necessidade. A sua vocação é uma coisa que deve levar você a um comprometimento de santidade, uma santidade pessoal e também um trabalho social, um trabalho, e não confundam aqui, trabalho social, irmãos, não podemos confundir o trabalho social no sentido de entregar donativos, o exercício da filantropia, da beneficência, não é isso. O que ele está falando aqui é um trabalho social, quer dizer, um trabalho para o outro, um trabalho para o coletivo. Quando eu exerço a minha vocação, com nobreza eu estou exercendo para o outro, eu estou fazendo para o outro, eu estou transformando a realidade do outro, estou mudando a realidade do outro. Bom, ainda na história da igreja, vem aí o período pentecostal clássico e também o período neopentecostal. No pentecostalismo clássico, que inicia ali no início do século XX, caracterizado pela ênfase na experiência do batismo no Espírito Santo, com evidência de falar em línguas, o pentecostalismo clássico vê a vocação ministerial como um chamado direto e sobrenatural de Deus, muitas vezes acompanhado de sinais e de prodígios. Há uma forte valorização no ministério evangelístico, missionário, pastoral, com a crença da capacitação carismática para o serviço. A vocação aqui é frequentemente compreendida como um chamado à separação para o serviço divino em tempo integral ou de forma bivocacionada, mas também um reconhecimento do chamado para o testemunho daquele que não atinge cargos, mas pode trabalhar para Jesus sem cargos ou sem as posições. Então aqui no movimento pentecostal e dentro do pentecostalismo, que começa do século XX para cá, a vocação ela vai pensar mais para dentro da igreja, não muito para fora da igreja. E quem é vocacionado no mundo pentecostal? É o que prega, é o pastor, é o diácono. E então
a ênfase será esta, né? Será mais para a igreja, e haverá uma valorização muito grande da experiência. Então a vocação e o chamado serão validados pelos prodígios e pelos sinais, e isso não está errado, tá, irmãos? Deus, ele manifesta, ele confirma com prodígios, ele confirma com sinais o seu chamado, ele confirma com prodígios e com sinais a sua vocação. É assim que nós pentecostais vemos. E no meio do neopentecostal, no mundo do neopentecostalismo, embora mantenha alguns aspectos do pentecostalismo clássico, o neopentecostalismo tende a ampliar a compreensão da vocação para além do ministério eclesiástico. Há uma ênfase, né, na prosperidade integral da vida física, financeira e espiritual, e também uma ênfase no reino de Deus atuando em todas as esferas da vida. O movimento neopentecostal, ele não pensa muito de forma exclusiva para a igreja. Então ele fala muito sobre vida profissional, sobre acúmulo de riqueza, sobre a busca por melhora na educação e assim sucessivamente. É claro que o movimento neopentecostal, ele vem carregado de uma teologia da prosperidade, que foi deturpada. É natural, isso é verdade, né? Mas por outro lado, o movimento neopentecostal mais amplo, ele faz a gente olhar para a vocação não apenas do ponto de vista de que é vocacionado aquele que trabalha na igreja, mas do ponto de vista também de que é vocacionado aquele que trabalha para fora da igreja, na sua vida profissional, na sua vida educacional, na sua vida acadêmica, etc. Ali você pode também exercer o ministério e a vocação. Muito bem, eu queria terminar a minha fala aqui, já indo para o final, no ponto 1.7, falando sobre alguns pensadores ao longo dos últimos 2000 anos da história, que falaram sobre vocação, sendo ela ministerial ou não. Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, embora não tenha um termo específico de vocação como hoje, a sua obra Contra Celso, que é um material apologético, entre outros escritos, reflete a ideia de que Deus tem um plano para cada indivíduo, e o cristão deve buscar aprofundar seu conhecimento de Deus para cumprir a sua parte no plano divino. Ele valoriza o estudo das Escrituras como um chamado fundamental. Então, o Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, ele fala: olha, Deus tem um plano para cada um, Deus tem uma vocação, ninguém é inútil, todos são úteis, todos são funcionais, todos são frutíferos, todos são produtivos no reino de Deus. Ah, mas aí você diz: bom, pastor, mas eu não sei em que eu posso ser útil, frutífero, em que eu posso contribuir, né? Aí o Orígenes diz: você deve buscar na Bíblia, você deve buscar no contato com os irmãos, você deve buscar no fazer, você deve ter um esforço da sua parte para compreender qual que é a sua parte no plano de Deus através da sua vida. Outro pai da igreja, Basílio de Cesareia, lá do quarto século, um dos pais capadócios, ele enfatizou a importância da vida comunitária e do serviço. A sua regra monástica delineia um chamado à dedicação total a Deus, tanto em oração quanto em trabalho, que é uma forma de vocação monástica. O Basílio, ele estava dentro de um ambiente em que as pessoas abandonavam suas vidas seculares, suas vidas pessoais, e elas iam para dentro de ambientes monásticos, fazendas, casebres e tal, e ali elas dedicavam uma vida de vocação. Então, quem era o vocacionado? Aquele que era um indivíduo que saía do ambiente comum e ia lá, né, para uma vida ali monástica, e lá ele aprendia a parte agrícola, a parte da agropecuária, lá ele aprendia sobre oração, sobre pregação, e só era vocacionado quem aderia à vida monástica. Eu tenho uma fala sobre isso aqui, comparando Jesus com o João Batista. Por exemplo,
quem foi maior? Jesus ou João Batista? Quem foi maior? Jesus ou João Batista? Naturalmente Jesus, não é verdade? É claro que Jesus ele fala que dos nascidos de mulher, ninguém foi tão grande quanto João Batista. Mas ele estava falando da esfera humana. Enquanto filho de Deus, Jesus é incomparável, não dá nem para colocar essa disputa aqui, né? Então, Jesus é maior do que João. Como que João viveu sua vida? No deserto. As pessoas iam a ele. E como Jesus viveu sua vida? No meio da sociedade. Como que João desenvolveu a sua vocação? Lá nas margens do Rio Jordão. E como que Jesus desenvolveu a sua vocação? Indo atrás de pessoas, indo nas casas, indo nas festas, indo no templo, indo no cenáculo. Jesus ele ia. Então aqui nós temos dois modelos. O modelo de João Batista, que é monástico, fica afastado, e o modelo de Jesus, que você exerce a sua vocação enquanto cumpre a sua vida. E aqui deve ter, é claro, de todos nós, uma adesão e um olhar para o modelo de Jesus. Ou seja, eu cumpro a minha vocação, não quando eu me excluo, mas eu cumpro a minha vocação quando eu vou fazendo as coisas ordinárias da minha vida com fé e para a glória de Deus. Cuidando de pessoas, servindo pessoas, acolhendo pessoas, abraçando pessoas, exercendo dons que Deus me dá, exercendo talentos, colocando o que eu tenho na minha intelectualidade, no meu corpo, aquilo que eu tenho nas minhas mãos, à disposição de pessoas. Enquanto eu vou copiando Jesus e indo até pessoas, eu vou cumprindo a minha vocação. Tem um outro pai da igreja chamado Bento de Núrcia, e ele vai trazer um lema que eu já trouxe para os irmãos em outro momento, que eu gosto muito. É o lema Orare et Labutai. A vocação ela envolve esses dois pontos. Envolve oração, envolve clamor, envolve intercessão, envolve súplica, mas envolve também algum trabalho. Você é vocacionado não só quando você ora, clama, suplica, isso é fundamental, mas você precisa se levantar uma hora e fazer alguma coisa. Você precisa se levantar uma hora e produzir, colocar sua mão no arado. Você precisa ser frutífero. E aí você tem que ter esse como lema: orare et labutare, oração e trabalho. Gregório Magno, ele vai falar o seguinte: em sua obra Regra Pastoral, ele discorreu extensivamente sobre a vocação e as responsabilidades dos líderes da igreja. Ele via o ministério como um fardo pesado e um chamado divino que exigia daqueles que são vocacionados grande humildade e grande sabedoria. Humildade e sabedoria. Essa é uma marca extraordinária do vocacionado. O vocacionado não pode ser empavonado. O vocacionado não pode ser arrogante, ele não pode ser ensimesmado, ele não pode ser autossuficiente, ele não pode ser autolocupletado, ele não pode ser um indivíduo que não precisa de ninguém, que não precisa de nada, não. É marca do vocacionado a humildade, a consciência de que a missão é muito maior do que a nossa capacidade. O Deus que nos chama é muito maior do que a nossa capacidade de atendê-lo. A obra de Deus é muito maior. Então isso quebra o nosso coração, arrebenta com o nosso orgulho e nos leva à humildade. E essa humildade, ela desemboca numa dependência de Deus. Ninguém prega se não for dependente de Deus. Ninguém canta se não for dependente de Deus. Ninguém administra se não for dependente de Deus. Ninguém gere se não for dependente de Deus. Também ninguém exerce a engenharia se não for dependente de Deus. Ninguém exerce a advocacia, ninguém exerce a hidráulica, ninguém exerce a construção civil, ninguém exerce as atividades na área da alimentação se não for a misericórdia de Deus. Em tudo nós somos dependentes de Deus. A vocação nos leva a isso, a uma humilhação. Nós somos dependentes de Deus. O John Hus, ele vai defender que a verdadeira igreja é composta por indivíduos chamados por Deus e não apenas por hierarquias institucionais. O Ulrich Zwingli, um dos reformador suíço, embora com ênfase diferente de Lutero em alguns pontos, também defendia a dignidade de todas as vocações.
e a abolição da dicotomia sagrado-secular. Ele via a vida em comunidade e o serviço cívico como expressões da vocação cristã. O indivíduo precisa ser vocacionado para as atividades cívicas, e essa é uma vocação que todos nós precisamos cumprir. Cumprir a nossa vocação cívica, no sentido de defender os nossos direitos políticos, defender um trabalho digno, defender a liberdade econômica, defender a livre iniciativa, defender uma economia justa, e tudo isso tem a ver com a nossa responsabilidade, que é uma responsabilidade cívica, votar em políticos sérios. E você diz assim, mas eu tenho uma vocação de votar em políticos sérios. Isso tem a ver com as suas vocações cívicas, né? Isso tem a ver com... porque não adianta eu falar, não, a minha vocação tem a ver com a minha vida na igreja. Não! A vocação tem a ver com tudo. É isso o que o Ulrich Zwingli fala. Ele fala, acabe com esse negócio de você precisa ser um na igreja e outro fora. Não, você é cristão, você é iluminado, você é servo de Deus, você é nascido de novo, você é perdoado, você é reconciliado aonde você estiver. Aonde você estiver. Lá, pastor, aqui isso nunca aconteceu, pelo amor de Deus. Lá em Barueri que aconteceu isso aí, né? O irmão chegou a época de consagrar os obreiros, aí veio um jovem, né? Pastor, tem como? Eu, coordenador do seminário. Aí ele disse assim, pastor, é o seguinte, eu queria fazer a minha inscrição. Aí ele fez a inscrição, pagou. Aí eu falei, tudo bem então. Aí ele falou, pastor, tem como o senhor fazer uma cartinha de que eu sou aluno regular do seminário? Aí eu falei, tem, a gente dá uma declaração de que você é. Aí ele falou assim, não, sabe por quê? Porque eu preciso dessa cartinha porque eu vou ser separado da diácono, pastor. Aí eu disse, que maravilha, hein? Fiz até a cartinha, até com maior ânimo, né? Fui lá, digitei, assinei, carimbei e dei para ele. Aí ele pegou, né, e levou lá. Aí falou, vai na minha consagração. Por ocasião de um evento lá no Belém, eu fui na consagração, ele estava lá, foi chamado, eu aplaudi, falei, meu Deus, que maravilha, aluno do seminário. Nunca mais apareceu no seminário, né? Ele se inscreveu, ele pagou, ele pegou a cartinha, aí ele falou assim, não, agora eu já sou diácono, pastor. Agora eu sou diácono. E agora, recentemente, eu descobri que ele é um pastor. Ele foi para outro ministério e ele já é pastor. Aí eu digo, rapaz, é meteórico. Ministério meteórico, né? Ministério Cometa Halley. Vai embora, né? E vai embora pronto. Vai embora. Ele nem sabe onde está indo, né? Vai embora. Tem que tomar cuidado, pelo amor de Deus, né? Não, a nossa vocação tem que sair tudo, irmãos. Não adianta você... Eu ficaria com vergonha de apresentar uma carta e depois não ir mais no seminário. Eu ficaria com vergonha disso. Eu, quando passasse na porta do seminário, eu cobriria minha cabeça. De vergonha, de humilhação. Agora, por que ele diz, não, mas quando eu estou lá na diaconia é diferente, pastor. Quando eu estou lá em cima do púlpito é diferente. Não, senhores, não existe dicotomia. Você é quem é, aonde você estiver. Você é sal da terra, você é luz do mundo, você é servo de Deus. Você é uma referência para esta geração, aonde você anda, em nome de Jesus. O Guilherme Perks, um dos teólogos puritanos ingleses mais influentes na formação da ética protestante do trabalho, em sua obra Um Tratado das Vocações, ele argumentava que cada indivíduo tem uma vocação geral, que é ser cristão, e uma vocação particular, que é uma ocupação na sociedade, seja na igreja ou não na igreja, mas uma vocação na sociedade, e que tudo deveria ser vivido com fé e para a glória de Deus. Cotton Mather, do século XVIII, ele vai proeminente puritano americano, ele seguiu a linha de perto, enfatizando a importância de cada indivíduo em sua vocação secular como parte do seu serviço a Deus. Em A God Man Doing Good, um bom homem fazendo bem, ele promove a ideia de que todo cristão tem a responsabilidade de usar seus talentos e a sua ocupação não para o seu próprio bem, mas para o bem comum e para a glória de Deus. Deus quer usar as suas mãos para a glória de Deus. Deus quer usar a sua mente, a sua capacidade. Deus quer usar as suas habilidades para a glória de Deus. Abraham Kuyper, teólogo e político holandês, defendeu a soberania de Cristo sobre todas as esferas da vida. Domínio da soberania, incluindo a política, a ciência, a educação, a arte. Para Kuyper, a vocação não se restringe à igreja, mas abrange toda a área da existência humana, onde o cristão é chamado para exercer o domínio
para exercer o seu trabalho sempre sobre o domínio e a autoridade de Cristo. Dietrich Bonhoeffer, teólogo luterano alemão, em sua obra Discipulado, também conhecida como O Custo do Discipulado, ele enfatiza o chamado radical de Cristo para uma renúncia do ego e a obediência incondicional. Sua teologia da vocação está ligada à ideia de seguir a Cristo no mundo, mesmo que isto leve ao sofrimento e à morte. Para Bonhoeffer, a vocação é um chamado à responsabilidade no mundo e à vida para com os outros. O Bonhoeffer, os irmãos aqui sabem muito bem que ele viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial e ele trabalhava no setor de documentos na Alemanha. Ele imprimia documentos. Lá em São Paulo nós temos um órgão lá chamado Ganha Tempo ou Poupa Tempo. Não sei se tem aqui Ganha Tempo, Poupa Tempo, mas em São Paulo a gente tem isso. Então você quer tirar um RG, um CPF, você vai no Ganha Tempo, no Poupa Tempo e você faz isso lá. E ele trabalhava no órgão que controlava a emissão de documentos. E foram congregar na igreja dele muitos judeus perseguidos pelos nazistas. E ele então o que fez? O Bonhoeffer, o Dietrich Bonhoeffer, ele entendeu que a vocação dele não era só pastorear aquelas pessoas no sentido espiritual, alimentá-las da palavra e de orações e ficar perto delas ali, alimentando-as espiritualmente. Ele tinha que fazer alguma coisa efetiva por elas, que isso tinha a ver com a vocação dele. Aí, como ele era responsável pela emissão de documentos, ele começou a emitir documentos para estas pessoas, para que elas pudessem então fugir do país. O governo nazista descobriu isso e ele foi morto por enforcamento, e depois que ele estava enforcado e morto, colocaram fogo no seu corpo. Mas ele viveu a sua vocação, não apenas olhando na igreja, mas também para além da igreja. Calbart, um dos teólogos, é claro que o Calbart é um teólogo liberal, a gente tem que ler o Calbart sempre como se comesse peixe, com muito carinho, com muito cuidado, né? Mas esse teólogo reformado suíço, embora não tenha uma obra dedicada especificamente à vocação, o seu conceito de chamado de Deus é central na sua dogmática. Para Barth, a vocação é uma resposta à palavra de Deus revelada em Jesus Cristo, um chamado para a obediência e para o serviço. Essa digressão histórica, queridos, ela mostra para nós que a vocação ela tem a ver com aquilo que você exerce aqui na igreja, seja trabalhando como cooperador, na diaconia, no presbiterato, no evangelismo, também como pastor. Tem a ver com pregar, tem a ver com cantar, tem a ver com isso. Vocação é isso, mas vocação também tem a ver com a sua carreira educacional, vocação tem a ver com a sua carreira de formação de nível superior, tem a ver com a sua formação acadêmica, com a sua formação profissional. Quando você está lá fora da igreja, fazendo aquilo que você tem que fazer, seja por questões de responsabilidades educacionais, ou seja por questão de responsabilidade profissional, ali você está vivendo e servindo o Senhor e exercendo uma vocação que ela é maior. Que Deus nos leve a essa compreensão, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.